se eu vou colocar as coisas, tipo, o restaurante é assim de jeito, o menu é assim, ou se será, tipo, no futuro, tipo, será, só pra confirmar mesmo, será então? Sempre futuro. Tipologia. Entendi. Eu só pediria vocês colocarem aqui uma foto do Benchmark. benchmarking, para vocês passarem a ideia da empresa de vocês, né? Mas ok. Tá bem explicadinho. Então, assim, aí o Aurélio, sempre lembre que você tem que colocar o sobrenome e o ano da fonte que você citar. Eles mencionam que restaurante vem dessa tipologia, mas qual que é o autor aqui? É o Aurélio ainda? Porque aqui, na verdade, está falando da Associação de São Paulo, se tornou a capital nacional brasileira segunda. Aqui é da associação, mas aqui também é da associação, será? Tem que colocar aqui também. Não, na verdade, eu que escrevi essa parte, eu procurei no site que chama exatamente etimologia, que ele dá a etimologia do latim das palavras. Entendi. Você pode colocar aqui segundo o site, daí o nome do site. Entre parênteses o ano. O ano de acesso, nesse caso, porque é da internet. Ok. Aí o de vocês, eu estou mencionando aqui no chat. O que mais? Só aumentar. Então, sempre que tiver alguma palavra em inglês, lembre de colocar em itálico. O nome do restaurante também teria aqui em itálico? Não, Porque... daí é nome próprio. Tá. Ele é inglês. Não, não. Tá, várias vezes. Aí, na verdade, a gente tava procurando mais coisas pra colocar, como vocês falando, a gente ainda não definiu. É legal, Pra assim, ilustrar mais. abaixo da foto que você colocou como modelo, explicar que é uma mesa, touch, entendeu? Fazer uma explicação. Como legenda da foto mesmo. E, na verdade, como se fosse um texto explicando a foto. Tá, dá uma Porque sempre, ilustrada. isso, é sempre importante vocês colocarem as imagens, mas explicarem as imagens, né? A pessoa vai ficar olhando o que é isso. Porque tem mas fica que nem eu lá, que contei essa história, né? Eu fui usar uma tela touch, só que eu não sabia que era touch. Fiquei usando lá um negócio que lá parecia mouse, só sem vergonha, né? Imagina comprar do lado, tá risado comigo. Professora, assim, eu fiz o público-alvo e eu fiquei com bastante dificuldade na hora de fazer porque eu não escrevi muito. Eu peguei a definição de público-alvo e, assim, fiz
fiz basicamente, em poucas palavras, o que eu entendi que teria que ter nesse tópico do trabalho. Eu não sei se eu tenho que detalhar mais ou... Então, aqui... Porque eu lembro que você falou até na orientação do roteiro que ficaria muito próximo Da tipologia. da tipologia. Então, aqui, eu diria para você só colocar o seguinte: a explicação de público de bares e restaurantes. Quem é? Quem frequenta. Isso. Entendi. E daí, se você por acaso encontrar alguma coisa de pesquisa de mercado para bares e restaurantes em São Paulo, porque sabe, a revista Veja sempre faz umas pesquisas, né, para identificar quem é o público. Aí seria interessante você mencionar que em São Paulo a revista Veja fez uma pesquisa junto ao público frequentador de bares e restaurantes, identificou que a maioria é casado, homem, mulher, acima de tantos anos, que gasta e tem renda tanto. Mas aí depois eu posso focar no que a gente quer, no público que a gente quer atingir com base da região, por exemplo. Porque esses dados aqui eu fiz de acordo com da subprefeitura, que são informações que tem lá do censo do IBGE de 2010. Então essas informações todas que eu tirei daqui foi o que enquadra no nosso perfil de cliente, o que a gente quer. Não, perfeito. Só que pra vocês, porque assim, vocês podem dizer, eu quero isso, mas será que esse é o público recrutador de bares e restaurantes em São Paulo? Então, assim, quem vai dar isso a vocês ou é um conceito ou uma pesquisa de mercado oficial que foi realizada. Daí você mencionou o que a pesquisa encontrou de resultado. E aí, com base nesses resultados, você diz, este é o público do empreendimento. Entendeu? O ideal também seria olhar no site lá do benchmark de vocês, do Inamo. Olhar e ver como que ele define público, porque também ajuda a você. Se ele está falando que o público dele é esse, o de vocês pode ser algo próximo a esse também. Né? Mesmo lá sendo na Inglaterra? Então, porque lá, assim, quando eles falarem que a pessoa de faixa etária não é de renda elevada, é uma renda muito mais elevada do que aqui. Porque assim, o nosso tem é a como junção comparar. de dois produtos, né? O Inamo, ele é só a questão da tecnologia e o Meeting Room é baseado em outras informações do mercado hoteleiro mesmo e de alguns restaurantes que tem um restaurante que tem em São Paulo. Então a gente pode juntar os casos de benchmark. Pode. Você pode até mencionar que o empreendimento na Inglaterra tem como público-alvo XYZ, o empreendimento no Brasil utilizado como benchmark tem como público-alvo XYZ, o de vocês será. Entendeu? Dentro desse conceito que o Mo tá falando, a gente também tem as meetings. Geralmente, público business, que eu acho que não... São dois públicos, na Encontros verdade. e eventos, né, na verdade. A gente tem que citar também esses dados ou somente dados de bares e restaurantes? Então, eu diria que seria interessante vocês citarem de todos eles. Cada coisinha que vocês estão colocando, teria que explicar aqui. Então tem que fazer mais ou menos duas análises, então, de públicos altos. Porque... Como de tipologia. Na tipologia tem que aparecer também todos esses tipos, né, que você está incorporando em um negócio. Entendeu? E aí, dados os tipos, tem o público-alvo. Então, nas tipologias vão os tipos possíveis, os tipos que foram inseridos, e no público-alvo tem a característica de cada público destes tipos, que no final culmina no de vocês. Então, de vocês, aí o de vocês pode ter setores, né? Tipo, para a área de bares e restaurantes, para a área de meeting room, vocês têm esse, né? Gente, Número de empregados. é pequeno. Bia, número de empregados. Assim, então, eu fiz essa tabela falando sobre o total, só que no roteiro tá falando que é sobre cargos e funções. Aí eu fiquei na dúvida se era só para fazer essa tabela com o número total de funcionários ou descrever as funções de cada um. E aí eu fiz ela e fiz também uma parte embaixo de descrever a função de cada um. Então, a descrição dos cargos não é necessária e essa parte aqui também não é necessária. Essa aqui que fala de 6 por 1, esse de
neste momento. Haverá um momento importante para isso, entendeu? Haverá um momento nos capítulos posteriores que vocês vão ter que fazer, inclusive, a política de recursos humanos. Então, entrará todo esse raciocínio que você fez de escala, etc. Aqui não, aqui é só uma apresentação mesmo de toda a quantidade de funcionários que a empresa terá. Então, só essas 3 colunas que já é suficiente? Isso, porque se você mantiver esta, você tem que explicar o que é o 6 por 1, tem que explicar por que um é comercial, por que o 6 por 1, entendeu? E aí não é necessário que você faça essas explicações aqui, você vai necessitar essa explicação lá no capítulo, senão a gente vai ter dobradinho de 2 coisas, né? Ok. E eu também fiz uma parte de aspectos turísticos e legais, e eu tenho uma dúvida, porque de acordo com o portal do Sebrae, quando você quer abrir um restaurante, você pode abrir ele individualmente ou com sócios. E nós vamos abrir com sócios. Só que lá tem as especificações do Código Civil para cada uma dessas denominações. E eu fiquei com a dúvida se eu tenho que fazer das duas, né? Explicando o microempreendedor e a sociedade empresária, ou somente a nossa, que é a sociedade empresária. Somente a de vocês. Somente a nossa. Mas mesmo assim, isso é interessante para esse momento inicial, mas eu diria que nesses aspectos político-legal, além dessa questão de abertura de negócio, pense que, assim, que um restaurante, com essas características que vocês estão trabalhando, ele tem que respeitar uma série de regras, né, de legislação, desde a parte de nutrição, que vocês colocaram aqui também, mas a questão da vigilância sanitária, do armazenamento dos alimentos, a questão dos funcionários que trabalham, quais são os critérios, exigências, né? Então, assim, questão de não vender bebida alcoólica para menores, então, assim, tudo que é legislação, não só o aspecto de abertura de empresa, mas também todas as legislações relacionadas ao tipo de negócio. Tudo bem. Tá? E aí em São Paulo, vocês têm algumas coisas que são de São Paulo em específico, né? Que, por exemplo, a Lei Seca era em São Paulo, agora tem vários lugares que já tem. Antifumo, né? Que não pode fumar em lugares fechados. Aliás, quem trabalha em restaurante, quem é dono de restaurante, está bastante assim, preocupado com essa questão da Lei Seca, né? Porque a bebida era de onde saía o dinheiro, né? Saía o lucro, agora não tem mais a bebida, então vai ficar mais caro o alimento. Exato. Então tá movimentando o cenário aí essa questão, né? Então dei uma olhada nisso. Tá. E sobre a lei de zoneamento, no plano diretor do bairro de Pinheiros, né, que é o bairro da subprefeitura, tá falando sobre o que eles vão implantar, que eles pensam em implantar para essa região. E aí na parte de gestão ambiental, o professor mandou um roteiro pra gente falando que a gente tem que acessar esse plano diretor para fazer esse tópico. Só que eu fiquei em dúvida se eu tenho que colocar, tipo, o que é a lei de zoneamento, eu tenho que especificar o que o bairro está pedindo nesse plano. Você teria que especificar o que nessa região, nesse local onde o restaurante estará, né? Não somente para colocar o que é a lei de zoneamento. Isso é legal, colocar a lei de zoneamento, o que é, etc. Mas assim, você precisa dizer o seguinte, ó, neste quadrilátero formado pela sigla XYZ, a classificação é zona 1, zona 2, enfim. Por ser Z1, Z2, pode ser construído tal e tal coisa, ou não pode ser construído tal e tal coisa. Então, assim, pode falar o que é a lei de zoneamento, a exigência dela, né, a existência dela, mas também o que acontece ali naquele local. Tudo bem. Era só isso mesmo. Acho que tinha a parte da Kelly agora. Professora, tem muitas dúvidas. Aqui eu vou falar sobre as tendências demográficas. A gente vai falar, fica no bairro do Brooklyn. O Brooklyn está sob a subprefeitura de Pinheiros. E o Brooklyn está dentro do Itaim. Eu tenho que falar de Pinheiros ou só do Itaim? Você vai ter que falar primeiro da região da subprefeitura, né? Então você fala da subprefeitura como um todo. E aí você entra no bairro mesmo, que nesse caso é Brooklyn. E às vezes, assim, você tem os dois que você está falando, né? As duas subprefeituras.
Mas Na verdade é uma subprefeitura subprefeitura. dividida em 3 áreas: Pinheiros, Alto de Pinheiros então, e não Itaim. vai. Aí o bairro do Brooklyn, que é uma região menor, tá dentro do Itaim, entendeu? Tá dentro de uma das 3 áreas da você subprefeitura. vai falar do Itaim, mas assim, também pode falar do Brooklyn. Geral dos Você vai meio Pinheiros que, vão sabe, entrando. vai reduzindo. Assim. Isso. Então você fala subprefeituras, 3 áreas. Fala aí, fala Itaim, Brooklyn, entendeu? Entendi. Outra coisa, aqui eu falei um pouco da história, né, de como foi formado o bairro e Da sociedade. da sociedade. Coloque sempre quando colocar fonte, é importante, ó, de acordo com o Levino Ponciano, no livro, na verdade, você colocaria só o sobrenome e o ano do livro, né? Então, por exemplo, aqui colocaria entre vírgulas o ano, por exemplo, sei lá, 2010, aí outra vírgula. Quando você fizer algo que você trabalhar com citação, por exemplo, tipo cópia de uma parte do livro, aí você também teria que colocar a página. Ah, tá. Tá. Mas aí nesse caso eu fiz com as Aqui, minhas aqui palavras. você fez com suas palavras, não precisa da Isso. página. Mas se houver algum momento que vocês forem citar, então, de acordo com o Ponciano 2010, aí não precisa desse livro, desse nome do livro aqui, porque isso vai na bibliografia. Então, aqui, certo, a origem do bairro, daí você termina de colocar. Daí, tudo bem, aqui tá certo. Se fizer algum que você coloque aspas ou que você faça o recuo de 4 centímetros, precisa da página também. Certo. Nesse caso, não precisa. Aí, Que mais? nas minhas anotações, tá? Que é pra colocar nas tendências demográficas as festas típicas. Ou é só pra colocar quando falar da cultura em Na si? verdade, é só na parte da cultura em si. É que o que eu mencionei é que, às vezes, em virtude do tipo de formação da região, você tem algumas coisas que acontecem de maneira cultural. Então, por exemplo, você está num bairro italiano, vai ter festas típicas italianas. Você está num bairro judaico, vai ter muitos equipamentos voltados para o judaísmo. E assim sucessivamente, né? Então, mas por este motivo, você vai para a saúde, na saúde você tem o público formado pelos orientais, e você também tem muitas coisas, então você tem restaurante, tem museus, então assim, uma coisa leva a outra, tipo, as questões culturais, né, vão muitas vezes vir de como a sociedade foi constituída. Nesse caso, no bairro não fala muito, assim, não atrela muito as festas, só fala que é um público alemão em si, então dá pra separar, pra colocar só na Você outra está falando parte. do Brooklyn, né, que tem aquela festa lá do... Colônia Fest, a Brooklyn Fest. A Brooklyn Fest, então. Daí pode ser que você não tenha características, né, da sociedade em si, mas então não tem problema. Eu posso separar. Você pode colocar. separar. Porque aí nesse caso eu coloquei aí junto, falei, eu não sabia se era pra pôr aí mesmo, eu coloquei aí. E também aqui na parte dos dados demográficos, que tem um quadro que fala, aquele quadro que fala geral do Itaim, não fala só do Brooklyn, aí eu coloco todos, de Pinheiros e das 3 divisões. Das 3 divisões. Que aí nesse caso eu só coloquei do Itaim. Tá. Porque é o bairro do entorno aqui, né? Você está falando mais dali da região que foi constituída e tem muita sociedade. Isso. Mas lá no cultural você pode inclusive avançar para São Paulo como um todo, porque tem coisas em São Paulo que às vezes naquela região não tem. Mas é um aspecto de lazer da região. Entendi. Então lá você pode avançar. Posso colocar mais. Tá. Tudo bem. Só mais uma dúvida. A questão de acessibilidade, quando fala dos impactos ambientais e urbanos, nessa questão da acessibilidade, eles estão querendo se referir a como o ambiente já construído vai trazer acessibilidade para quem vai visitar o local? Mas pense nesses impactos urbanos, a questão de, por exemplo, se tem enchentes quando chove, se tem problema de queda de árvores quando chove, se tem... Então, assim, os impactos ambientais urbanos são questões relacionadas ao que acontece na região de maneira esporádica. Agora, quando se fala de acessibilidade, é como chegar no negócio. Assim, as vias de acesso ou como chegar. E tanto para quem tem mobilidade reduzida, como para quem tem mobilidade normal.
Compreendo. Entendeu? Compreendo. Agora, esses outros impactos mais urbanos, às vezes assim, é uma área de muito assalto, porque já foi detectado pela Defesa Civil, que é uma área com problemas de assalto. Daí você vai mencionar isso aqui também. Entendi. Certo. E a infraestrutura, quando eles dizem a infraestrutura, é do bairro do Brooklyn? Ou a gente pode considerar, no caso da sua prefeitura, os entornos? Então, na Depende. infraestrutura, é melhor vocês trabalharem com a ideia de Brooklyn mesmo. Porque a infraestrutura é o entorno. Então, se tem hospital no entorno, se tem saúde no entorno, se tem educação no entorno, se tem farmácia, E eu supermercado. preciso citar nomes, por exemplo, as escolas que estão perto das farmácias, hospitais? Pode mencionar, pode mencionar. Não tem problema. Todos assinaram. Já. Poxa, na parte mas essa econômica, parte não tem na minha eu dei parte. só um update, tipo, Então, assim, geral tira de... dúvida, não vem com ler agora, gente. Não, sim, mas assim, eu falei do geralzão. Como Então, que assim, eu... em economia internacional, é geralzão do mundo. Brasil Mas a é atualidade. geralzão Brasil. Isso, atualidade. Para pegar em jornais, revistas, coisas que estão acontecendo, né, atualmente. Mas, assim, quantos anos? Por exemplo, nos últimos 3 anos? Nos últimos 2 anos? Não, desse ano. Desse ano. Porque para finalizar, dizendo o seguinte, o cenário atual é um cenário que vai ajudar em futuros investimentos ou não vai ajudar em futuros investimentos? Entendi, porque a gente também estava relacionando com a crise de 2008, a gente tinha que fazer sobre isso. Então, se você pegar um jornal e falar que a crise em 2008 está afetando alguma coisa hoje, aí você menciona. Mas não explicar lá em 2008 o que aconteceu com a crise no Brasil em 2008. O objetivo é mostrar o de hoje para frente, neste